De acordo com o material que está publicado aqui na CNN Brasil, na coluna do Pedro Duran, tá aqui, ó. Boulos marca a caminhada com Lula para tentar reverter voto Lula Nunes. Candidato do PSOL terá eventos com o presidente na zona sul e leste de São Paulo. E aí tá aqui o material, ó. Ao andar nas ruas de São Paulo, a campanha do Guilherme Boulos tem tentado traçar o perfil dos eleitores mais cobiçados por seu principal adversário, o prefeito Ricardo Nunes. Números internos da campanha do Boulos mostram que Nunes tem 5% dos eleitores que preferiram Lula em 2022. E ele também tem, só para que a gente entenda, 5% transferidos para o Pablo Marçal, 5% para Tabata Amaral e 5% para o José Luiz da Atena. Ou seja, dos eleitores de Lula em 2022, uma parcela vai para o Ricardo Nunes, né, 15% de acordo com essa pesquisa. Em outra pesquisa eu já tinha visto que 5% ia para Tabata Amaral, mais 5% para o Pablo Marçal, mais 5% para o Datena. Ou seja, aproximadamente 30% dos votos que Lula teve em 2022 estão sendo transferidos ali para outros candidatos. E é este tipo de votos, de eleitores, que o Guilherme Boulos e a equipe dele têm tentado atrair, que é o eleitorado Nunes-Lula, o indivíduo que votou no Lula em 2022, mas que tem dito que votará no Ricardo Nunes agora em 2024, porque talvez não saiba que o Lula está apoiando o Guilherme Boulos. E sim, gente, por mais estranho que possa parecer para quem talvez acompanhe os conteúdos do campo da esquerda, tem gente que não sabe que o Guilherme Boulos está sendo apoiado pelo presidente Lula, por mais incrível que pareça. E aí segue o material. O remédio para tentar atrair esse eleitorado será garantir não só aparições em conjunto de Boulos e Lula na TV, mas também compromissos do presidente em ajudar na gestão do pessoalista, caso ele ganhe as eleições de acordo com o entorno da campanha. Duas caminhadas com Lula, Boulos e a candidata a vice Marta Suplicy foram agendadas para o dia 29 de setembro, um domingo. Eles estarão juntos nos extremos da zona leste e sul. Os bairros escolhidos são São Mateus e Grajaú. Lula e Boulos voltarão a se encontrar na véspera da eleição, em 5 de outubro, um sábado. Juntos devem fazer uma caminhada, provavelmente na Avenida Paulista, segundo interlocutores da campanha. O mote final da campanha de Boulos será tentar provar que a gestão de Nunes não é boa, mas que ele propõe uma espécie de mudança segura. Carlito, e por que o Lula só vai aparecer em caminhadas com Boulos lá pro dia 29 de setembro e no dia 5 de setembro? Por um motivo bem simples. A última semana da corrida eleitoral é a que mais se intensifica. Eu tenho dito para vocês, eu falei acho que isso no dia 17, falei acho que no dia 18 também, vou falar hoje de novo. Eu tenho dito para vocês aqui que eu acredito que o Pablo Marçal não terá mais do que 16% dos votos no primeiro turno. Tanto que ontem, ou foi na quinta-feira, eu não me recordo agora, eu participei da revista Fórum junto com o Ivan Longo e com o Luiz Carlos Azenha. E aí ia sair ali a pesquisa Datafolha no início da tarde e perguntaram para mim o que é que eu achava que aconteceria com o Pablo Marçal. E eu falei, eu acredito que ele irá se manter ou com os 19% ou ele irá oscilar para baixo, mas dentro da margem de erro. E a pesquisa saiu, o Pablo Marçal continua estagnado nos 19%. Eu não acredito que ele vai conseguir reverter isso, exceto, como eu já trouxe aqui os motivos e vou repetir, se algo muito mirabolante acontecer com ele, um atentado, uma violência muito grave, uma situação que o coloque em estado de vítima. A gente já sabe que uma cadeirada não vai ser o suficiente para colocar o coach picareta no cenário de vítima. Mas a estratégia do Lula está correta, a estratégia do Guilherme Boulos também está correta. E para quem diz assim, mas o segundo turno, Carlito, o Guilherme Boulos irá perder para o Ricardo Nunes, porque as pesquisas estão mostrando isso aí, que as pesquisas trazem ali que o Ricardo Nunes será o vencedor, que as pesquisas isso, que as pesquisas aquilo. E eu tenho dito para vocês em várias oportunidades o seguinte, não achem que a campanha no segundo turno, que a eleição no segundo turno é a mesma eleição do primeiro turno. Começa praticamente tudo do zero. Tanto que a gente vai começar a ver isso na minha análise já nas primeiras semanas do segundo turno, uma distância menor entre o candidato que está em primeiro lugar e o candidato que está em segundo lugar. Se o candidato for o Ricardo Nunes em primeiro, que aparece em algumas pesquisas aí com 10 pontos, 11 pontos às vezes à frente do Guilherme Boulos, eu acredito que com esse início da campanha do segundo turno, é provável que a gente comece a ver ali uma distância de 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos no máximo, e tendo uma redução de distância ainda maior até o dia da eleição, que será no final, o segundo turno, né, será no final de outubro. Outro fator que tem atrapalhado na minha análise também, os planos ali do Ricardo Nunes, é essa radicalização dele. Por quê? O Ricardo Nunes agora, para poder acenar ao Bolsonaro, deu a entrevista, né, inclusive para um bolsonarista muito famoso aí, neto de um ditador, dizendo que ele se arrependeu
de ter imposto o passaporte sanitário, onde as pessoas eram obrigadas, por exemplo, a apresentar a documentação que teria tomado a vacina para participar de eventos na cidade de São Paulo. Claro, ele precisa sinalizar para o bolsonarismo radicalizado. O grande problema é que o bolsonarismo radicalizado não vota no Ricardo Nunes. Ele estava votando no Pablo Marçal, mas como o Pablo Marçal, entre aspas, traiu o mito, esses indivíduos estão pulando fora e deixando em tese ali o Pablo Marçal de lado, mas alguns não estão indo para o Ricardo Nunes, alguns estão deixando de votar, né? Alguns estão ficando revoltados, estão abandonando a política, mas não estarão votando nem no Ricardo Nunes e nem no Pablo Marçal. Outros continuarão votando no Pablo Marçal e outros transferirão sim os seus votos para o Ricardo Nunes.